Boa tarde! Ontem, sexta-feira, foi um dia especial. Foi inaugurada a subsede do Sintese, na região sul, na cidade de Estância. E tudo o que aconteceu na festa de inauguração, nós vamos mostrar aqui, no próximo sábado. Mas desde já, nós queremos desejar às nossas companheiras e companheiros do Sintese da região sul e a todos os professores e professoras toda a sorte do mundo em sua nova casa. Esse, com certeza, será um espaço de muita luta e de muitas vitórias para o magistério. Está no ar, TV Sintese. Doutor Hildon está chegando. Vem aí o nosso quadro, O Direito é Seu. O direito é seu. Após a emenda constitucional de 2019, que alterou significativamente os benefícios previdenciários, seja alterando o valor, o tempo e a idade para a aposentadoria, também alterou a fórmula do cálculo da pensão por morte, ou seja, em muitos casos, o valor da pensão por morte foi reduzido ilegalmente. Para o professor ou para a professora, ou para seus familiares que passaram a receber uma pensão por morte do INSS após a reforma da Previdência de novembro de 2019, saiba que o valor pago mensalmente poderá estar errado, a ponto de vocês estarem recebendo um valor menor do que o devido, já que a fórmula do novo cálculo está sendo reconhecido como ilegal. E se isso for confirmado, além de vocês terem direito à correção da pensão, também poderão ter direito a receber valores retroativos. No entanto, para a revisão desse benefício, é importante que a assessoria jurídica do Sintese analise todos os documentos apresentados no momento do pedido da pensão por morte junto ao INSS antes de propor qualquer ação judicial. E para esta análise, é muito importante também destacarmos que no momento em que forem conversar com os advogados Sintese, estejam com a senha de acesso ao sistema do Meu INSS para baixarmos os documentos necessários para o estudo. Por isso, professores e professoras, havendo alguma dúvida sobre este assunto ou qualquer outro relacionado ao direito da classe magistério, entre em contato com os advogados Sintese, fazendo seu agendamento prévio através do site do sindicato ou pelos telefones da sede ou das suas subsedes. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. Que tal um filminho para pensar a educação neste final de semana? Boa ideia, não? Veja agora o que está em cartaz no Cine Resistência. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Voz do coração. Ao receber a notícia do falecimento da mãe, o reconhecido maestro Pierre Morhange volta para casa. Lá, ele recorda sua infância, por meio da leitura das páginas de um diário mantido por seu antigo professor de música, Clement Mantier. Na década de 40, o pequeno Pierre era um menino rebelde, filho de mãe solteira. Ele frequentou um internato, dirigido pelo inflexível Rachim, que enfrenta dificuldades para manter a disciplina dos alunos difíceis. Mas a chegada do professor Mathieu traz uma nova vida ao lugar. Ele organiza um coro que promove a descoberta do talento musical de Pierre. Para assistir a este filme emocionante, basta ir ao YouTube, colocar o título do filme A Voz do Coração e fazer parte deste coro. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Para terminar o programa em grande estilo, vamos bater um papo agora com a presidenta do Sintese, professora Ivonete Cruz. Boa tarde, professora Ivonete, tudo bem? Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos e todas. Tudo bom? Professora, como sempre, o ano do Sintese começa a todo vapor. Já tivemos aí muitas ações de luta, mobilizações, atos. Inclusive, na nossa última assembleia, que foi no último dia 3, tivemos também uma série de atos que foram deliberados pela categoria. Conta pra gente como aconteceram essas ações, quais são os frutos que temos aí de toda essa mobilização. Isso, Luana. Nós temos nesse ano de 2022 um processo que se inicia com muita intensidade desde o início do mês de janeiro,
com a luta, tanto na rede estadual quanto nas redes municipais, pela implementação do reajuste dos 33,24, que é o índice de revisão do piso desse ano. Nas redes municipais, o processo segue em negociações. Alguns municípios já sinalizaram pelo reajuste, outros estão em audiências, outros ainda em atos. Na rede estadual, nós temos uma pauta que para nós ela é muito importante, em que inclusive foi deliberação de assembleia no dia 18 de janeiro, que é de que nós teríamos uma luta em defesa do reajuste do piso de 33,24, sem incorporações de nenhum direito que nós conquistamos em outros momentos de luta, e garantir esse reajuste para todos os professores e professoras ativos e aposentadas. Nesse sentido, no último dia 3, na quinta-feira, nós tivemos uma assembleia onde nós deliberamos uma semana intensa de luta. Então, essa semana que está terminando, ela foi uma semana bastante intensa. Nós começamos na segunda-feira, dia 7, na segunda-feira, iniciou o ano letivo, o retorno das aulas nas escolas estaduais. E o governo do estado chamou no Teatro Ateneu uma aula inaugural, com a participação de alguns estudantes e principalmente de alguns professores. E por deliberação de assembleia, nós estávamos lá ocupando esse espaço, panfletando. Nós entregamos panfleto aos professores, onde nós colocávamos a pauta, mas nós entramos no teatro e durante a solenidade nós fizemos um circuito, uma caminhada dentro do Teatro Ateneu com a faixa aberta, trazendo a pauta 33,24 para ativos e aposentados. O dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, foi convocado pela CNTE. A Confederação Nacional das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação convoca o dia 8 de março como um dia nacional de luta em defesa do reajuste do piso. A que se deve isso? Nós, na profissão de professor, do magistério, na grande maioria, nós somos majoritariamente mulheres. Então, por nós sermos uma categoria em que majoritariamente somos mulheres, o dia 8 de março foi chamado como uma luta em defesa da valorização da profissão de professor e professora. E aqui em Sergipe, o dia 8 de março foi dia de luta. Nós construímos um grande ato na SEDUC, onde fomos levar para o secretário de Educação mais uma vez a pauta, valorização das professoras e professores do Estado de Sergipe, reajuste do piso como manda a lei, e de lá nós saímos em marcha e fomos até o Palácio. E no Palácio, mais uma vez, nós deixamos o recado para o governador, Belivaldo Chagas. Garanta a lei, cumpra a lei, garanta imediatamente o que diz a lei nacional, a lei do piso. Mande para a Assembleia o projeto de lei garantindo o reajuste de 33,24 para todos e todos, como ativos e aposentados. Mas também uma outra deliberação da categoria foi uma vigília, no momento em que haveria uma negociação, uma abertura de negociação para o reajuste do piso com o secretário da Administração, com o secretário da Educação, com essa parte da staff do governo do Estado. E eu soube que realmente aconteceu a tal da reunião, os professores estavam lá em vigília e uma proposta indecente foi feita ao magistério. Conta um pouco para a gente sobre isso, Ivonete. Isso, eu digo que a última quinta-feira foi mais um dia histórico da luta dos professores e professoras do Estado de Sergipe, e mais uma vez aqui eu quero colocar as homenagens às professoras aposentadas, que ocupam em massa o palco da luta, que estão nas ruas o tempo inteiro fazendo luta. E nós estávamos, de fato, em vigília, tivemos audiência com o governo, participou da audiência o secretário da Administração, o secretário da Educação e o superintendente. E aí eles nos trazem uma proposta que nós diríamos que é extremamente indecente e uma afronta ao magistério, na verdade, uma afronta. E eu queria colocar aqui, o governo Belivaldo Chagas deveria ter respeito com as aposentadas. E eu estou usando o feminino mais uma vez por sermos em grande maioria mulheres. E por que eu digo que o governo Belivaldo Chagas deveria ter respeito com as aposentadas? Porque ele já vem num processo de massacre com essa categoria desde 2020, quando implementou o desconto dos 14%, o famoso desconto, que diminuiu o salário das aposentadas consideravelmente
e que o governo vem mantendo esse desconto, mesmo a gente demonstrando pelos números que hoje o governo já poderia ter suspendido. Mas para piorar a situação, dentro de um cenário em que o reajuste do piso é de 33,24 e deve ser aplicado para professores da ativa e aposentados para garantir a paridade, o governo simplesmente apresenta uma proposta e diz que o limite para pagar aos aposentados em 2022 é de 10,16. Isso é uma política de acabar de matar. O governo começa a matar os aposentados com descontos de 14% e dá a paulada final, quando deveria dar um reajuste de 33,24 e apresenta um reajuste de 10,16. E diz que esse é o limite que pode ser dado a partir de estudos que foram feitos entre a Secretaria da Fazenda e a Previdência. E quando na mesa de negociação nós questionamos cadê os estudos, eles não tinham. Eles não apresentaram nenhum documento ao sindicato. Eles não apresentaram sindicato. Nenhum documento, nenhum estudo. Eles estudaram praticamente o mês de fevereiro em todo estudando. Sim, porque o Sintese vem cobrando já há um tempo essa audiência. Exatamente, desde janeiro, fevereiro, que a gente vem cobrando essa audiência que aconteceu na quinta. E aí eles apresentam uma proposta para os aposentados de 10,16, para uma categoria que já vem perdendo 14, perde mais 23. Isso é perder quase 40% dos seus direitos. Belivaldo simplesmente não tem nenhum respeito por essa categoria. E para os professores da ativa, o governo apresenta uma proposta, primeiro, de incorporar a regência de classe. Ao jogar a regência de classe, que é 40% da nossa remuneração, no vencimento, ele já ultrapassa o valor do piso. Aí ele diz, mas eu vou garantir os 10% para os aposentados, também para os ativos, e vou garantir um abono para chegar ao índice. Brincadeira, né? Porque abono não é lei. Abono não tem respaldo legal no nosso plano de carreira. Assim, tem anos. Olha, Belivaldo resgata, ele tem assim a capacidade de resgatar uma política de mais de 20 anos atrás. Quando havia algumas sobras de recurso, e os prefeitos e os governos usavam essas sobras pagando abono. O governo Belivaldo traz de volta uma política de anos atrás para não garantir o direito, porque tem dinheiro. Não só não garantir o direito, como retirar um direito, a regência de classe. Exatamente, um direito que está garantido dentro da nossa construção de remuneração. E aí qual é o grande debate? Não falta recurso. A gente tem dados que comprovam que o governo tem recurso, tanto para pagar os ativos como os aposentados, mas é uma política de massacre a essa categoria, aos professores e professoras. E agora, professora Ivonete, diante disso, o que está se pensando para os próximos passos dessa luta que vai ser árdua? Então, nós tivemos, depois dessa informação, dessa audiência, nós estivemos na sexta-feira, em Nossa Senhora da Glória, no dia de ontem, acompanhando uma atividade do governador Belivaldo e, mais uma vez, cobrando do governador, porque quem governa esse Estado não é o secretário da Educação. Quem disse na audiência que a decisão era essa, que não tinha mais discussão, foi o secretário, mas o governo é Belivaldo. Quem tem que dar uma posição para a categoria é o governador. E aqui, mais uma vez, convocar a todos os professores e professoras, ativos e aposentados. Segunda-feira, 9 horas da manhã, nós teremos uma assembleia no Cotiguiba Esporte Clube. Participe, venha para a Assembleia. Lá nós vamos deliberar a nossa luta em defesa do reajuste do piso de 33,24. Para ativos e aposentados, a luta continua e quem faz a lei é a luta. Vamos lutar. Bom, professora Ivonete, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você, por gentileza, fizesse suas considerações finais. A sua câmera está aberta. Veja, eu trato aqui de aspecto que eu acho que precisa ser levado em consideração para pais, estudantes. Eu queria dialogar com a sociedade em geral, com os pais, com os estudantes, com os professores, com todos que estão no chão da escola. Nós vivemos um processo agora de retorno às aulas presenciais.
depois de 2 anos, praticamente, sem as escolas funcionarem. Nós vivemos um momento extremamente grave no contexto de vida e de sociedade, porque a gente vive um desmonte total de muitos direitos. Nós vivemos um processo em que nós passamos por uma reforma da Previdência que destruiu direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós tivemos uma reforma trabalhista. Nós estamos em voga numa reforma do ensino médio. É importante que pais e estudantes prestem atenção nessa discussão em relação ao novo ensino médio. A matriz curricular que está sendo implementada nas escolas, nesse retorno das aulas no ano de 2020, acerca do novo ensino médio. Porque essa matriz que está sendo implementada, que está sendo construída nas escolas estaduais, ela desmonta a concepção de educação na perspectiva da formação integral dos estudantes. A gente precisa defender uma sociedade onde você tenha direito a ter uma formação integral. E o modelo que está posto é um modelo que não atende a isso. Dentro dessa luta, nós estamos também aí numa grande batalha em defesa dos professores e professoras que ministram aula nas escolas de tempo integral, porque há uma política do governo do Estado de negar o direito a esses professores a redução do seu tempo de serviço aos 25 anos. Ou seja, tem uma política orquestrada de desmonte da educação pública através de reformas. E no caso que ataca diretamente o estudante, é a reforma do ensino médio. Tem uma política do governo de ataque aos direitos dos trabalhadores, dos professores e professoras, que passa pela negação do reajuste do piso, que passa pela negação do direito, por exemplo, aos professores do tempo integral de terem a sua redução por tempo de serviço. Ou seja, e aí o governo, retomando o que eu já coloquei aqui, em relação a esse retorno das aulas presenciais, dia 7 de março, o governo convoca estudantes, professores, para fazer um debate, uma aula inaugural, sobre uma educação de qualidade. Aí a gente se pergunta, de que qualidade o governo está falando? Que qualidade é essa que nega aos professores e professoras que têm a tarefa de ministrar a aula, que tem uma profissão, que para ser um bom professor ele precisa de formação, ele precisa de estudo, ele precisa de valorização, ele precisa de condições de trabalho. E esse governo vem negando tudo isso aos professores. Como é que eu posso me qualificar? Um professor com nível médio está ganhando a mesma remuneração de um professor com doutorado. Qual é o incentivo do professor de estudar para ser um bom professor, para ter uma educação de qualidade? Então, que a gente deixe aqui um recado para a sociedade, para os pais, para as mães, para os estudantes, é que nós precisamos construir uma luta unificada, uma luta em defesa da educação pública, uma luta que valoriza a educação pública, uma luta que garanta uma escola onde os estudantes sejam valorizados, onde os professores sejam valorizados, onde seja garantida a educação de qualidade. E a política do governo Belivaldo tem sido de total desrespeito aos professores, sejam aqueles que estão na ativa, sejam aqueles que estão aposentados, mas que contribuíram a sua vida inteira pela educação de Sergipe. Então, para encerrar, deixo aqui dito, a política do governo Belivaldo é uma política de massacre, de desrespeito e de descompromisso com a educação pública de Sergipe, com o magistério sergipano. E a forma de enfrentar isso é lutando, é ocupando as ruas e é cobrando o governador. Respeite essa categoria. Essa é a mensagem que a gente deixa. E com essa mensagem a gente convoca os professores. Participe da Assembleia. Vai ser na próxima segunda-feira, 9 horas da manhã, no Cotiguíba Esporte Clube. É lá que a gente vai discutir, é lá que a gente vai deliberar e é lá que a gente vai construir a luta. Porque para isso nós temos muita disposição. Não vamos abrir mão de nenhum direito. Nenhum direito a menos. Professora Ivonete, muito obrigada. Sempre muito bom ter você aqui com a gente no TV Sintese. Obrigada a você. Já fazia um tempinho, mas é sempre muito bom voltar aqui. Venha sempre. O programa TV Sintese de hoje terminou, mas a nossa luta continua. A gente se vê no próximo sábado. Para você, boa tarde e boa sorte.